Muito bem, pessoal, vamos desenvolver esse mapa de Backend 2, né? Eu estou aqui com a atividade aberta aqui e pelo que eu pude entender, que eu assisti aqui, a gente vai ter que fazer um sisteminha bastante simples, com conexão com o banco de dados, que a gente vai fazer um CRUD, né? Que é o CRUD Create, Read e Update and Delete, né? Ou seja, criar uma tabela no banco de dados que a gente consegue, através do nosso sistema, manipular ela de criar um registro, atualizar o registro, deletar o registro e capturar, né? Ler esse registro. Então aqui, pelo que eu pude ver, a gente vai precisar fazer uma tela de login, então a gente vai ter que trabalhar com login, só que a gente não vai guardar as informações de login no banco de dados, né? E nós vamos criar uma tabela para guardar os estudantes, certo? E os alunos, né? Que a gente vai chamar de students, e a tabela de cursos, que a gente vai cadastrar os cursos. Não ficou especificado aqui que a gente precisa vincular um estudante a um determinado curso, né? Então a gente não vai fazer isso, a gente simplesmente vai fazer uma lista mesmo, uma tabela de leitura e deleção, atualização, né? Com o formulário e tudo direitinho. Bom, e aí eu preparei aqui uma pasta, né? Dentro da minha pasta www, lembrando aqui que eu uso o AMP, né? Eles recomendaram usar o XAMPP, mas enfim, é basicamente a mesma coisa. No meu caso é a www, a pasta que fica armazenada, tá? Dentro do AMP, mas no XAMPP pode ser a htdocs, né? Ou pub, enfim. Aí eu fiz, dentro da pasta atividade, eu tenho a pasta mapa 2, tá? Aí você pode, enfim, a pasta é o que você quiser. E eu fiz aqui um esquemazinho de como a gente vai estruturar a nossa aplicação, porque como se trata de uma coisa um pouco mais complexa, a gente vai precisar pensar bem assim na estrutura para não embolar tudo, né? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar no sistema Model, View e Controllers, tá? O MVC. Eu coloquei fora de ordem aqui, mas é MVC, tá? Model, View, Controllers. Sendo que na pasta Model, a gente coloca o MVC, né, são camadas, tá? Como se fossem camadas da aplicação, como uma forma de você uma forma de arquitetura de aplicativo, né, em que a gente separa as responsabilidades. Na camada Model fica a responsabilidade de banco de dados. Na camada Controller fica a responsabilidade de lógica das lógicas de negócio. E na camada View fica as páginas, as visualizações, os formulários, correto? É claro, pessoal, que assim a gente pode ter camadas intermediárias a essas camadas básicas, né? Mas elas são camadas básicas. Por exemplo, se a lógica de controle, né? Se as regras de negócio forem muito complexas, compensa dividir a camada controller em várias outras camadas, né? E dependendo do framework aí, a camada controller ela vai ficar somente mesmo para direcionar as rotas da aplicação, né? Mas ela vai ter pouquíssimas regras de negócio e aí outras camadas terão que ser criadas, né? Mas como a gente vai fazer algo mais simples, obviamente isso não compensa. Então essas três camadas básicas elas precisam existir, né? E elas vão ser o suficiente para a gente, tá? Então a gente vai ter na raiz da nossa aplicação a index, tá? E aí as três pastas Model, Controller e View. Dentro da pasta Model a gente vai ter aqui esses quatro arquivos. Esse arquivo aqui que eu chamei de eModel, tá? E são convenções que eu coloquei aqui o I maiúsculo, porque ele na verdade vai ser uma interface. Eu vou explicar depois o que é uma interface, você já deve ter lido no material, enfim, está estudando sobre isso, mas a gente vai utilizar aqui interface. É obrigatório? Não, mas eu achei que ficaria uma coisa interessante, uma padronização interessante em gente usar uma interface, tá? Nós vamos utilizar a connection, que é o abstract, que é uma classe abstrata. Nós vamos seguir, assim como o material aqui está indicando, né, que é um approach, uma forma de desenvolver, tá? Não é a única, obviamente, mas é uma forma e como o material está recomendando aqui, a gente vai seguir isso, né? E aí nós vamos ter a classe courses
e a classe student. Tá? Tem uma questão aqui de nomenclatura que eu vou ver como é que vai ficar isso, né? Durante o desenvolvimento a gente vai ter que resolver isso aqui agora, porque o que acontece? Aqui está dizendo que o nome da tabela tem que ser idêntico ao nome da classe que representa essa tabela. Se não está escrito aqui, parece que foi falado naquele vídeo lá de orientação. Então, isso gerou um conflito aqui, porque aqui a gente diz o seguinte, ó, codifique uma classe chamada student, né? E aí, aqui, quando dá aqui, quando vai dar uma lista, onde que eu vi isso, gente? Aqui, ó, quando vai dar uma lista das propriedades dessa tabela, está escrito students no plural. Já a classe model, eles colocaram como courses, né? Courses no plural. E aqui também no plural. Então está tendo essa incompatibilidade. Student que está no singular e aqui está no plural. Isso parece bobeira, mas é muito importante. A convenção, geralmente, o padrão que se utiliza é a classe que representa a entidade, ela está no singular, porque é uma classe que vai representar uma entidade. Já a tabela no banco de dados, a qual essa classe se refere, é geralmente no plural, como foi colocado aqui. Mas olha só o que diz aqui, eu achei. Os nomes e os campos das tabelas devem ser idênticos aos da classe. Então a gente não vai poder deixar a tabela no plural e a classe no singular. A gente vai ter que fazer essa adaptação. Então eu não entendi aqui por que houve isso. Então o que a gente vai fazer? Eu escolhi deixar tudo no singular, tá? Então o nome da tabela, em vez de ser students, vai ser student. E o nome da tabela aqui vai ser course, tá? E a classe também vai ser course, porque a gente vai deixar tudo no singular e a tabela idêntica. Tá diferente aqui, espero que eles não descontem nota por causa disso, sei lá, enfim, né? Mas é algo um detalhe importante, tá? Então é isso. Então, voltando aqui ao nosso esquema, então aqui nós vamos ter course e student, tá? Que vai ser os nossos models. E eles vão estender a classe connection. Por quê? Porque classes abstratas, elas não podem ser instanciadas, elas só podem ser estendidas. E aí fica a classe principal for connection com uma subclasse que é courses, tá? No caso a gente vai colocar no singular, course e student, tá? Essas duas classes vão estender, né? Tem lá no livro a explicação do que é classe abstrata. Durante aqui o desenvolvimento a gente vai falando mais sobre isso. Na camada controller, nós vamos ter login controller, courses controller, vamos utilizar aqui também o singular, né? E student controller. Tá? Por que eu coloquei o controller sempre na frente? É outro padrão interessante, por quê? Porque a gente já tem, por exemplo, aqui, ó, student, e aí se a gente tivesse aqui dentro da pasta controller outro student, ia conflitar o mesmo nome. Na hora que a gente instanciar no nosso código, poderia conflitar o mesmo nome de classe. Então, tudo que é controller, a gente coloca o controller na frente. Tá? E as views são aqui, nós vamos ter uma page header, um page footer, né, que vai ser o cabeçalho e o rodapé. Vamos ter o course form, course list. Aqui o course form vai ter lá o formulário para a gente editar e inserir novos cursos. Course list para a gente listar esses cursos. E a mesma coisa com os estudantes e uma tela de login, login.php. Ok? Bom, e aí a mágica toda acontece através da index, index.php, que vai ser a página principal, que sempre vai ser chamada, porque ela vai ficar responsável por iniciar a sessão, verificar se o usuário está logado, a gente vai fazer isso através da sessão, né? Instanciar o controller e chamar a função. Como assim? Então, por exemplo, vamos supor lá que quando a gente clica, né? Clica lá, o usuário já está logado, e aí ele clica lá no link para ver a lista de alunos, a lista de estudantes. Então ele clicou lá. Aí o index.php tem que saber o seguinte,
vai chegar tudo nele, vai concentrar tudo nele, entendeu? A gente vai mandar tudo para o index.php. O index.php é que vai chamar as classes necessárias, tá? Então, como é que isso vai funcionar? É simples. Vamos mandar tudo nesse padrão aqui, ó, index.php. Aí vamos colocar o ponto de interrogação para a gente mandar as informações. Aí nós vamos ter uma informação chamada C, que vai significar qual é o controller que a gente quer abrir. Tá? C igual aí o nome do controller, sem a palavra controller, só a primeira palavra, tipo login, course, student. Tá? E depois a função dentro do controller que a gente quer chamar. Então, por exemplo, se a gente quer listar os alunos, os estudantes, a gente pode colocar aqui, ó, C igual a student e F igual a list. Porque aí quando chegar aqui na index.php, ele já dá uma procurada aqui. Ah, ele quer o controller student. Então ele vem aqui em student controller e instancia esse controller. Ele quer chamar a função dentro do controller, a função list. Aí dentro aqui do controller student vai ter a função list e aí ele executa essa função. Correto? Dentro do controller, nessa função list, exemplo, né, ele vai chamar, instanciar a model student, que vai ser uma classe estendida de connection, que faz a conexão com o banco de dados. Então, quando você chama student, quando você instancia student, ela já conecta com o banco de dados. E aí, conectada com o banco de dados, a gente chama uma função dentro de student que vai listar, né, que vai pegar do banco de dados todos os estudantes cadastrados e devolver para o Student Controller. Pronto, ele já tem um array, por exemplo, com todos os estudantes cadastrados. Aí ele simplesmente chama a Student List, aqui na pasta Views, que vai construir a tabela mostrando todos esses estudantes cadastrados e pronto, finalizou aí aquela ação. E assim acontece repetidamente com cada vez que se chama alguma coisa. Agora eu quero a lista de cursos. Então vai chamar a index.php, C igual a course e F igual a list. Aí ele faz o mesmo processo, só que agora com o curso. Então vai ser essa vai ser a dinâmica, tá? Talvez não esteja muito claro, né? Mas à medida que a gente for programando, vocês vão entendendo melhor, ok? Então vamos mão na massa que a gente já falou demais, né? Mas assim, infelizmente tem que ter essa preparação. Então aqui, né, já mostrei a pasta que eu fiz aqui, beleza? Já abri o VS Code aqui dentro dessa pasta, tá? Então tá aqui, mapa 2, e vamos começar então a trabalhar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos retornar, vou voltar aqui no meu esquema, só pra gente, enfim, ter uma colinha, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai construir aqui as models. Ou a gente pode construir o banco de dados primeiro, né? Talvez seja interessante a gente construir o banco de dados primeiro. Então vamos lá. Aqui na atividade aqui, já deram aqui as tabelas, os campos da tabela. Então a gente vai utilizar isso daqui. Eu separei aqui, porque aqui está meio embolado, eu separei aqui todos os campos que a gente vai precisar, tá? Nessas duas tabelas. Então como eu vou tirar esse S daqui, porque a gente vai trabalhar tudo no singular, que ali diz que tem que ser idêntico, enfim, já expliquei isso, né? Então a gente se você tem o Champion instalado, o AMP, ele já deve ter vindo com o MySQL instalado, que é o banco de dados que a gente vai utilizar, tá? E existe uma ferramenta para trabalhar com o MySQL para fazer a gestão, existem várias, né? Mas existe uma delas que é o PHP-MyAdmin, PHP-MyAdmin, tá? O PHP-MyAdmin, você pode abrir a página aqui, o phpmyadmin.net, e aqui você pode, se não tiver instalado aí no seu servidor local, né, na sua máquina, você pode fazer o download aqui, tá? Ele é gratuito, você faz o download vem numa pasta compactada, uma pasta zip, e a única coisa que você vai fazer vai vir aqui na raiz do seu servidor aqui, onde você armazena as pastas aí dos seus sites que você está desenvolvendo. Aqui eu tenho uma pancada aqui, né? Mas eu tenho aqui, ó, o PHP-MyAdmin 5, ó. Tá aqui, ó, PHP-MyAdmin 5. E eu simplesmente descompactei a pasta dele aqui. A partir do momento que eu fiz isso, ele já está funcionando, tá? Aí é só chamar aqui, né, localhost
localhost php myadmin, no meu caso eu chamei a pasta php myadmin 5, e ele vai abrir o coisa. Se você tem o Champ instalado, eu acho que já tem até já tem aí tudo, tá? Bom, aqui eu tenho um usuário e senha, mas provavelmente você está usando o root, né? Que é quando a gente instala um root e a gente coloca uma senha, a pessoa coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tal. O professor disse para a gente deixar essa senha vazia, mas no meu caso, eu tenho aqui esse usuário e como ele pede usuário e senha aqui, eu utilizo ele para logar, tá? Então eu vou logar aqui no meu banco de dados. Depois a gente vai ver essa questão, que tem um problema aí que precisa conectar no banco de dados de quem for corrigir, né? Então ele pediu para deixar o usuário root e a senha sem senha, tá? Mas aí eu vou usar o meu usuário e a minha senha para construir, depois antes de enviar eu modifico, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um novo banco de dados aqui. Então eu vou fazer um banco de dados aqui, novo, cliquei em novo aqui, deixa eu aumentar o zoom só para ficar melhor para quem está vendo. Então aqui cliquei em novo, banco de dados, o nome do banco de dados vai ser mapa. Estou usando o mapa 2 aqui, mas enfim, você vê o que é. Aqui, gente, a collation, tá? São os caracteres, né? A codificação de caracteres que vai ser usada no seu banco de dados, tá? Aqui está Latin, Cedric, enfim. Isso daqui, esse CI aqui na frente significa que ela não é case sensitive, né? É case insensitive. Ou seja, ela não faz diferenciação de maiúsculos e minúsculos. Por exemplo, na hora que você for pesquisar na tabela, e aí se a pessoa digitou uma maiúscula ou minúsculo, isso não vai fazer diferença, né? Para localizar, por exemplo, um usuário e uma senha, tá? E, enfim, eu vou deixar essa colação aqui, mas existem uma infinidade de outras. E só a título de curiosidade, utiliza-se muito a UTF-8 MB4, tá? Na Unicode CI, por exemplo. Se eu não me engano, ela aceita os emojis, tá? Então por isso que às vezes é interessante, dependendo do tipo de aplicativo que você estiver desenvolvendo, você tem um banco de dados que aceita adicionar texto com emoji, né? E essa codificação que aceita. Mas como não é o nosso caso, vamos deixar aqui mesmo. Então vai chamar mapa 2, mapa underline II, né? Vamos lá, vamos criar o nosso banco de dados. Bom, tá aqui, foi criado. E agora vamos começar a criar as nossas tabelas. Então vamos lá, student, vai ser a nossa tabela. Aqui diz, a gente pode colocar o número de colunas. Se a gente colocar o número de colunas menor aqui ou maior, não tem importância, dá para tirar, dá para aumentar depois, tá? Mas vamos colocar aqui o número de colunas correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 colunas. Então vamos lá. 9 colunas, executar. Muito bem. Agora a gente vai dizer o nome e o tipo das nossas colunas. Então vamos colocar aqui ID. ID pode ser o inteiro, tá? Pode ser o inteiro. A gente precisa, aqui em atributos, eu vou colocar unsigned, tá? O que significa unsigned? Significa que ele não aceita sinal negativo, ou seja, vai começar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E nunca um sinal negativo. Como o ID é um identificador e realmente ele não pode ter negativo, eu coloco aqui unsigned, tá? Outra coisa que é interessante também para ID, você colocar o unsigned, por quê? Porque quando você deixa aqui normal, ele entende que pode armazenar número negativo, só que nunca vai ser utilizado, né? E aí, tipo, você perdeu metade das chaves que ele poderia armazenar, porque ele espera números negativos, tá? E aqui, ele não pode ser nulo, ele tem que ser um índice, ele tem que ser um índice primário, tá? Quando eu clico aqui em índice primário, ele já cria aqui um negócio para fazer o índice, eu clico só em executar, ele criou o índice, tá? O índice primário, e aí eu preciso colocar aqui, ó, AI, Auto Increment, ou seja, ele vai fazer a numeração sozinho, tá? Beleza, esses cuidados que a gente precisa ter na hora de criar o índice. Agora vamos falar para o próximo, Name, Email e Password, tá? Name, Email, Password, aqui está dando algum tamanho, alguma coisa? Não, não está dando tamanho nem nada. Phone, phone, curse. Então a gente vai ter aqui um relacionamento, né? Bom, é estranho, mas enfim.
Tá, entendi. Course ID, não é isso? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, ele não pede o course ID, ele só pede course, tá, então tá bom. Course, ok. Status, created at, e updated at, tá? Criado em e atualizado em. Agora vamos para os tipos, tá? Name vai ser um varchar, de até, vamos colocar tudo 255 caracteres, e-mail 255 caracteres, password, aí aqui não diz quantos caracteres, mas vamos colocar, enfim, uma senha enorme não tem, né? Vamos colocar aqui no máximo 32 caracteres, fone, vamos colocar aqui 20 caracteres, course vai ser um inteiro, como é um inteiro que vai representar o ID de um curso lá na tabela cursos, a gente então vai colocar ele como sendo unsigned também, tá? Vai ser unsigned. O status a gente vai colocar um booleano, tá? E vamos lá. É isso, booleano, ok. E a gente pode colocar um padrão, tá? Tipo, toda vez que cadastrar, o padrão onde está o padrão? Padrão pré-definido, aqui, tá? Pré-definido para status. Pré-definido como definido que é true, tá? Quando você coloca aqui o booleano, ele armazena true ou false, sendo que quando ele armazena número, ou seja, 0 ou 1. 1 para true, 0 para false, tá? Então aqui ele diz ativo ou inativo. Ativo 1, inativo 0, né? True, false. Created date é um timestamp. Então vamos lá, colocar o timestamp aqui. Deixa eu ver, data e hora, timestamp. Aqui tem o seguinte, ó. Created it, eu coloco current timestamp. Updated it, eu coloco current timestamp. Nessa coluna aqui, ó, de pré-definido. Por quê? Porque aí toda vez que o banco de dados for inserir, ele já pega a data e a hora atual e já preenche o campo, tá? Em atributos, aqui no updated at, eu vou colocar o atributo update on update current timestamp, ou seja, toda vez que esse registro for atualizado, ele atualiza também o updated at, entenderam? Então a gente não vai precisar se preocupar em ficar preenchendo com as datas aqui, porque o banco de dados já vai fazer isso, tá? Então toda vez que for criado, ele vai colocar o current timestamp e esse último aqui, o update at, a gente colocou aqui na coluna atributos, a gente colocou que ele vai ser atualizado toda vez que qualquer coisa nesse registro também for atualizada. Então, é isso. A gente vai clicar aqui em guardar e a nossa tabela vai ser criada. Pronto, já criou aqui a nossa tabela, tá? Agora vamos criar uma nova tabela que vai ser a tabela course. Vamos ver aqui. A gente vai precisar ID, nome do curso, eu acho que não precisa repetir name course, eu não sei. Tá, ele está dizendo aqui para colocar o curso na frente, name course. Vamos colocar do jeito que ele está pedindo, né? Eu não usaria, mas enfim. Então vamos lá, então. ID, aí aquela coisa, né? Índice primário, executar, atributos unsigned, autoincremento. Beleza? Name course, vai ser um varchar. Vamos colocar de 255 também.
Descrição do curso. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, name curso, não precisa de tudo isso, né? Vamos colocar que ele é 60 e um description vai ser um varchar de 255, tá bom. Próximo aqui vai ser date start, data de início, date start, e ela vai ser uma data só, né? Como é só a data, então vamos colocar uma date, pronto. Faltou coisa aqui, então vamos adicionar aqui quantas colunas a mais? 1, 2, 3, 4. Então vamos aqui adicionar 4 colunas. Muito bem. Está muito grande aqui, eu não estou vendo onde é que vai adicionar aqui. Executar. Pronto, adicionou aqui 4 colunas, tá? Então vamos lá. Date start, a próxima é date finish. Date finish também vai ser date. Aqui não especificou, né? Status, ativo ou inativo. Então vamos lá, status boolean. Boolean. Muito bem, como definido, vai começar como ativo. Created at. E updated at, tá? Vamos lá, timestamp. Depois você pesquisa as diferenças de date para timestamp, tá? Timestamp, não sei. Current timestamp. Aqui no update, um update current timestamp. Ok, acho que é isso. Vamos aqui, guardar. Muito bem, temos a tabela curso aqui, tá? Agora é o seguinte, a gente precisa de fazer, então pelo que eu vi aqui é o seguinte, o estudante ele vai ter aqui o curso, então ele está conectado aqui, ele tem um relacionamento com o curso, né? Nesse caso, a gente tem que fazer uma chave estrangeira, né? Bom, deixa eu ver aqui. Como é que a gente vai criar? Eu não lembro aqui como é que cria uma chave estrangeira. Tá, enfim, por hora a gente vai deixar aqui, depois eu vou dar uma olhadinha como é que cria essa chave estrangeira por aqui, que sim, aqui eu não lembro. Deixa eu ver se eu selecionar curso aqui, primária, índice, special. Não lembro. Eu acho que é por aqui, deixa eu ver. Novo índice. Não tem. Não aparece a opção aqui de chave estrangeira, mas enfim. Depois a gente resolve isso daqui e vamos desembolar, né? Bom, então tá aqui as nossas duas tabelas. Então vamos minimizar aqui e vamos já passar para as nossas classes. Então temos duas tabelas, então a classe. Vamos começar aqui fazendo a interface, tá? Então vamos lá, nova pasta, model, beleza. Dentro da pasta model, vamos lá, novo arquivo e model.php, ele vai ser uma interface. Vamos abrir aqui a tag do PHP. Bom, o que é uma interface? Interface a gente pode definir como um contrato, tá? A interface
ela determina métodos que uma determinada classe tem que ter, né? Então, como que a gente está trabalhando com models, a gente vai determinar alguns métodos que toda classe model que pretende ser model tem que ter, tá? Então, quando uma classe ela implementa uma interface, a gente está garantindo que aquela classe vai ter todos os métodos que essa interface exige. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente tem que lembrar o seguinte, que outras classes, como por exemplo a classe controller, né, ela vai chamar, por exemplo, eu vou pegar aqui o model courses e quero todos os registros. Então nele tem o método find all, por exemplo, que me dá todos os registros. Mas como essa classe sabe que essa classe tem o método find all, né? E aí quando ela pega courses tem o find all, mas imagina se o student for student all, né? Então fica despadronizado. Então a interface é uma forma de padronizar para garantir para as outras classes que ela vai ter os métodos que a gente procura, né? Então vamos determinar quais os métodos que precisa ter numa classe modelo. Seja ela qual for, ela vai ter que ter esses mesmos métodos, entenderam? Então vamos lá. A gente vai ter que ter um método público, public function, e aí que vai se chamar find all, correto? Que ele vai retornar, eu preciso dizer aqui que é uma interface, né? Então, esqueci aqui, interface, como é que vai ser o nome dessa interface? O mesmo nome do arquivo, model, muito bem, isso daqui vai para dentro aqui então, muito bem. Então o que aqui está dizendo? Que qualquer classe que for uma implementação dessa interface, ela tem que ter obrigatoriamente o método find all, não só ele, ela tem que ter um método público chamado find, que vai receber um ID, ou seja, esse método ele vai receber um ID e vai retornar aí apenas um registro. Ela também vai ter que ter um método público que deve se chamar search, para a gente fazer uma pesquisa. Então, nesse caso, ela vai receber um data, né, um data, que vai ser as informações a serem pesquisadas. Ela também tem que ter um método público que se chama update, para atualizar. Nesse caso, ela tem que receber o ID do registro que vai ser atualizado e as informações desse registro que serão atualizadas. E todas as classes model também vão ter que ter um método chamado delete, que vai receber o ID do registro que vai ser deletado. É isso aqui, são esses 5 métodos que ela vai precisar ter. Beleza, tá? Então vamos fechar aqui, depois a gente vai usar essa interface. E aí eu sempre coloco o i aqui maiúsculo para diferenciar, para mostrar que é uma interface, né? Não é uma classe. Bom, agora a gente vai passar então para a classe connection.php, que ela vai ser uma classe abstrata. Então vamos aqui, novo arquivo, connection.php, beleza? Abre aqui a tag do PHP, abstract class connection. Pronto, nós temos aqui a declaração de uma classe abstrata. O que é uma classe abstrata? É uma classe que não pode ser instanciada, ela só pode ser estendida, tá? Então, essa classe abstrata, ela vai ter uma função protected, né? Então, vamos lá, protected function. Se ela não for protegida, essa função, as classes que estendem ela não conseguem acessá-la, tá? Então, a função protegida é protected function get connection, tá?
que essa função vai fazer? Ela vai conectar com o banco de dados e retornar essa conexão. Então, uma exigência aqui é a gente fazer isso através do PDO, tá? Aqui, ó, utilizando o PDO. Então, como é que funciona o PDO? A gente coloca a palavra new, chama o objeto PDO, que é uma extensão instalada no PHP, então a gente não precisa incluir nada, é uma extensão instalada no PHP. Geralmente o PHP já vem com essa extensão, tá? Se não tiver, tem que ativar, aí dá uma olhadinha na internet, mas provavelmente já está ativada. E a gente passa essas instruções aqui, tá? Então vamos lá, então, vamos copiar isso daqui e vamos colar aqui e vamos entender. Então aqui a gente está declarando uma variável, a variável con, tá? Que ela vai ser um new PDO. Aqui a gente está chamando, essa primeira informação aqui a gente está chamando o driver, tá? O driver vai ser o MySQL porque é o MySQL que a gente está utilizando. O host é o localhost porque ele está instalado na máquina local. E o dbName a gente chamou de mapa2, mas aqui no caso eu coloquei mapa assim, mapa2, né? Que vai ter que ser o mesmo que a gente criou aqui, ó, mapa2, que é esse banco de dados que a gente criou aqui. Beleza, então tá aqui, a senha é root, eu vou ver se assim conecta, tá? O usuário root e sem senha. Bom, se não conectar eu vou ter que usar o meu aqui. Bom, aí a gente vai colocar isso tudo dentro de um bloco try, tá? Por quê? O try é uma palavra reservada que faz uma tentativa. Ele vai tentar conectar, né? Então tudo que está dentro do bloco try é uma tentativa. Se não der, ele cai no catch. Pegou aqui no catch, tá? Então, se ele não conseguir conectar, ele vai cair aqui no catch. E aí a gente vai pegar essa exceção, tá? Exception. A gente vai declarar aqui uma variável. Deixa eu ver aqui. Aqui tem, ó. Aqui, ó. O try. E aí a gente pega aqui, ó, a exception, que é a PDO exception. Isso se chama capturar, né? Capturamos uma exceção. Algo deu errado e ele retorna esse erro através de uma exceção. E aí, se deu algo errado, na minha opinião, se não conseguiu conectar o banco de dados, o programa ele não pode continuar, ele tem que ser encerrado. Então a gente vai matar o programa aqui, tá? Se deu errado, a gente vai matar com a instrução die, que é a instrução que mata o programa, a execução nesse ponto e imprime uma mensagem na tela. A mensagem que a gente vai imprimir, ela está na exceção capturada no método getMessage. Então toda exceção, que no caso aqui a gente está chamando de exceção ela tem um método chamado getMessage, que vai dizer o que deu errado, qual é a mensagem, né? O que deu errado. Bom, isso aqui se der errado, mas se não der certo, ele vai fazer um return con, ou seja, ele vai retornar a conexão que deu certo. Beleza, temos aqui a nossa classe abstrata prontinha. Agora vamos passar para os nossos models, course student, né? Então vamos lá, novo arquivo, course.php, vamos começar aqui pelo curso, beleza? Vamos abrir a tag PHP. Abrimos a tag PHP e agora vamos lá, class course. Essa classe ela vai precisar da conexão. Então o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que estender a class connection, tá? Eu acho que eu criei aqui fora da pasta. Criei o curso aqui fora da pasta. Deixa eu mover para cá. Pronto, agora tá certo. Então ela vai ter que estender a class connection. Então a gente põe aqui, ó, extends connection. Extends connection. Bom, como elas estão no mesmo diretório, tá? Na mesma pasta, então, se eu não me engano, eu não preciso fazer a inclusão dela, tá? Se eu não me engano. Se eu estiver enganado, vai dar um erro. Mas se eu não me engano, como elas estão na mesma pasta, eu acho que eu não preciso fazer
essa inclusão. Eu não lembro, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui está dizendo que sim, né? Que eu preciso fazer a inclusão. O VS Code não acusou o erro. Eu vou deixar assim, se der um erro a gente vai saber depois e aí a gente faz a inclusão aqui, tá? Bom, então temos aqui connection. E ela vai implementar, vai implementar o que? eModel, que é a nossa interface, tá? Deu um erro aqui. Ó, o que está dizendo esse erro? Ó, quando eu coloquei aqui implements eModel, o VS Code já foi lá no eModel e já deu uma lida nele. E como o eModel é um contrato, ou seja, ele está falando assim, ó, tá errado, porque essa classe, se ela implementa eModel, ela precisa ter todos esses métodos aqui. E não tem, está vazia, então dá errado, né? Então a gente precisa implementar todos esses métodos aqui, correto? Então, vamos lá. O primeiro método que a gente tem que implementar é o public function find all. Ele já até colocou aqui, ó, find all. A gente precisa implementar o public function find, recebendo um ID. A gente precisa implementar o public function search, recebendo um data. A gente precisa implementar um public function update, recebendo um ID e um data. E precisamos implementar um public function delete, recebendo um ID para ser deletado. Aqui o erro sumiu, ó, porque ele está falando assim, agora essa classe está implementando todos os métodos que o contrato dela exige. Beleza, então está correto. Outra coisa que a gente tem que colocar aqui é um construct, tá? Então a gente vai colocar um public function underline underline construct, tá? Por quê? Esse construct, esse método é chamado no início, né? O PHP executa ele antes de tudo, na hora da instanciação de uma classe. O que a gente tem que fazer? Dentro do construct, a gente tem que garantir que a gente esteja conectado com o banco de dados. Então eu vou criar aqui um objeto private, né? Chamado con, de conexão, correto? E aí, quando eu criei aqui a variável, quando essa classe for iniciada, ele vai preencher essa variável com a conexão. Então, con vai ser igual a this, diz o que? A gente vai chamar um método agora, um método getConnection, this getConnection, tá? Por que a gente consegue chamar o método getConnection, sendo que ele está aqui em outra classe? Porque essa classe ela é filha da classe Connection, que possui o método getConnection. Então a gente consegue chamá-lo através, né, por meio dessa sintaxe aqui, né? Então essa classe ela herda o método getConnection da classe pai dela, tá? Aí você poderia perguntar, mas eu não poderia simplesmente repetir aqui, ó, copiar aqui, colar e aí não precisa estender? Pode, mas aí você fere o princípio do reaproveitamento de código. Como existirão outras classes no mesmo sistema, como por exemplo a classe Student, que também vai utilizar o mesmo método de conexão, com as mesmas informações, do mesmo jeitinho, então se você fica copia e cola, você vai ter o mesmo método colado em vários lugares do seu código. Aí você imagina, por exemplo, que você queira mudar a senha do banco de dados. Aí você vai ter que abrir todas as classes que estão aqui com a senha do banco de dados e fazer a mudança uma por uma, ainda correndo o risco de esquecer em algum ponto do código de fazer essa alteração e quebrar o código depois. Então o que acontece? Quando a gente utiliza essas heranças da orientação a objetos, a gente está garantindo reaproveitamento de código e garantindo que o nosso trabalho vai ficar mais bem feito, né? Então vamos salvar aqui, muito bem. Então aqui, eu vou colocar aqui, gente, eu esqueci de uma coisa, ó, é this con, tá?
porque se eu não chamar o this aqui, ele não vai estar preenchendo aqui a variável. Bom, ok, tá aqui. É isso, né? Acho que isso é o suficiente. Se der algum erro, a gente vai saber depois. Muito bem. Vamos fazer... Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar os métodos, né, que vão retornar os dados da tabela que essa entidade aqui, que essa classe representa no banco de dados. Então, se a gente vier aqui no nosso material, tem um approach básico, né, de como isso pode ser feito. Então, a gente vai dizer aqui, quais são os campos lá no banco de dados, né? E a gente vai colocar todos eles privados. Então, vamos colocar aqui private, e a gente tem os campos aqui. A gente tem os campos aqui, ID, name course, description, date start, né? Então a gente vai copiar isso daqui. Então vamos lá. ID, name course, date start. Eu estou colocando aqui um depois do outro, né? Pode ser feito assim, embora não, se forem muitos campos, isso daqui não fica legal, né? Mas no caso aqui vai dar. Date finish, status, created at, updated at. Não sei nem se preciso created at e updated at, mas enfim, aqui, mas eu acho que convém colocar, não sei, tá? Bom, como se trata aqui de métodos privados, a gente vai precisar de colocar um método acessor que seja capaz de ler e escrever, né? De preencher e obter os dados desses métodos aqui. Então, essa classe vai ficar maior, porque a gente vai ter que colocar um método acessor para cada um dessas coisas aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui no construtor, deixa eu pensar aqui. Infelizmente a gente vai ter que fazer para todos, tá? Se a gente estivesse usando uma IDE, a gente conseguiria criar esses métodos automaticamente aí, né? Mas então, vamos lá, nada de preguiça, né? Então vamos lá, public, os métodos para inserir, set ID, embora o ID a gente não mexe nele, que ele é gerado automaticamente, então a gente não vai ter set ID não. O get ID a gente vai ter, set ID então. Então name, set name course vai receber um name. Muito bem, vou copiar e colar aqui. Vamos lá, set date start, set date finish. Aqui ele recebe um date, né? Date, set status, recebe um status. Vamos lá, próximo, created at, updated at. Como isso aqui é gerado automaticamente, não vai ter um método set para eles, tá? Só vai ter um método get. Então vamos lá então, public function, vamos lá, get id, a gente saber qual é o id, vai retornar, return this id. Muito bem. Public function get name course vai retornar return
deixa eu colocar aqui no mesmo padrão, eu estou colocando aqui a quebra aqui embaixo, vai retornar um this name curse, return, muito bem, public function get date start, return this date start, public function get date finish, return this date finish, public function get created at, return this, faltou status, né? Peraí, this created at, então aqui só criar o status aqui, public function get status, return this status, agora o updated at get updated at, return updated at. Ok, então esses métodos aqui são os métodos acessores, correto? Correto, muito bem. Bom, agora é o seguinte, a gente vai ter que criar os métodos final, né? Porque aqui a gente está, a interface, ela apenas determina, né? Ela não diz como eles serão implementados, isso aí é com cada classe, correto? Então a gente vai ter que implementar o final e todos esses aqui de acesso ao banco de dados. Então aqui tem o approach que a gente pode usar, a gente vai utilizar o prepared statement, tá? Prepared statement, tá aqui, ó, como é que funciona o prepared statement. A gente cria uma instrução SQL, né? A gente cria uma instrução SQL, um texto de instrução SQL, e aí a gente utiliza o PDO para preparar essa consulta SQL e executar essa consulta SQL, tá? Então vamos lá então. Vamos lá. Vamos começar aqui com o find all. Então vamos começar com o SQL aqui, tá? Que vai ser uma string. Então a gente vai ter aqui o select all from. Eu vou criar aqui o nome da tabela and private table igual a curse, tá? Esse é o nome da tabela, então vai ficar guardado aqui nessa variável privada, tá? Então select from, a gente vai colocar aqui o table, qual é? This table, porque aí aqui ele preenche com o nome que estiver aqui na tabela, no caso curse, que a gente vai ficar utilizando, né, várias vezes, então compensa a gente colocar numa variável. Então select tudo, selecionar tudo from this table, já que é o find all, tá? Aí a gente vai colocar order by, para a gente organizar aí os resultados, order by name, pode ser, né? Order by name em forma ascendente. Order by name ask. Muito bem. Aí aqui nós temos a instrução SQL no formato de string, correto? Agora a gente vai precisar executar essa instrução através desse objeto que a gente preencheu ele no construtor
que é o objeto con, que significa a conexão, correto? Então, como é que a gente faz isso? Tá aqui no material, ó, a gente vai, a gente já conectou, né? Connected. A gente já tem aqui a instrução SQL e aqui a gente tem o result. A gente chama result. Ah, não, a gente faz um prepare, né? Prepare, eu não sei se precisa preparar isso daqui. Eu acho que não precisa preparar, por quê? Porque a gente não está inserindo dados, né? Vamos testar aqui. Vai ter o result, que vai ser o resultado. Result igual a this. Vamos chamar a nossa conexão, o objeto con, this con, execute, this con execute, não é isso, não, eu acho que é carry, estou em dúvida aqui. Geralmente a gente utiliza, né? A gente vai utilizar um framework que faz essas coisas bem automáticas pra gente, entendeu? Que faz essas coisas bem automáticas. Então, às vezes a gente não atenta mais para essa programação. Deixa eu ver, só tirar a dúvida aqui. Qual é a função aqui que a gente utiliza? PDO, fez aqui a conexão, set attribute, atributo, data connection, é o carry, é isso, não é o execute, é o carry. Data igual conexão, carry, exatamente. Então aqui é o carry, para a gente executar a pesquisa. Carry, e aí essa função vai receber a pesquisa, que é o SQL que a gente criou aqui, ó. SQL, muito bem. Deixa eu ver se precisa de a gente colocar num bloco try. Bom, e aqui o result vai ser aqui, deixa eu ver o que a gente retorna. A gente vai retornar o result, exatamente. Então, return, o que vai retornar? Vai retornar aqui o que tiver em result. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente está criando uma string com o SQL que a gente quer fazer a consulta no banco de dados. Seleciona tudo da tabela table, que a gente colocou o nome dela aqui, curse, ordena pelo nome, ok. Aí a gente pega aqui a nossa conexão, this con, e pede ela para fazer essa consulta. Carry executa essa SQL e a gente guarda o que retornou nessa variável chamada result e retorna ela para quem chamar o método findAll. Muito bem. Agora sim a gente vai utilizar um prepared statement. Como? Então a gente vai colocar aqui um SQL que vai ser select, selecionar tudo, de from, selecionar tudo from tabela, this table, tudo aqui é todos os campos, tá? E não todos os registros, né? Ele só vai pegar o registro, o array, vamos colocar uma instrução array, o array id, e aí agora a gente vai colocar aqui um prepared statement, né? Que a gente tem uma forma de colocar aqui, ó, que é colocando dessa forma aqui, ó. Tudo que vai precisar ser preenchido, a gente coloca 2 pontos e coloca em letra maiúscula. Então, o array id igual a id. Correto? Muito bem. Então, o id que receber aqui vai ser inserido aqui. Tá? Bom, vamos então fazer a preparação, né? O prepared statement. Como é que a gente faz? A gente chama o método prepare do nosso objeto
connection, tá? No nosso objeto conexão. Então aqui a gente vai ter aqui um stmt. Aqui pode ser qualquer nome, tá? É uma variável. This con, chamamos o nosso objeto conexão. Ele tem um método prepare, e a gente vai mandar ele preparar esse SQL aqui, tá? Esse SQL. E agora sim a gente utiliza o execute, né? Passando para ele um array. Então vamos pegar aqui o result vai ser igual a stmt execute. A gente vai colocar array, um array que vai ter aqui o id, que vai ser igual ao id que foi recebido aqui no método find. E aí vai retornar result. Não é isso? É isso mesmo, vai retornar aqui o result. O que está acontecendo aqui, né? É o seguinte, a gente precisa montar uma string que vai ser instrução SQL com o id que vai ser recebido aqui no método find para ser procurado no banco de dados esse id. Só que existe uma vulnerabilidade que é a injeção de SQL injection, que essa vulnerabilidade ela foi muito explorada lá nos primórdios, porque um hacker qualquer, uma pessoa mal intencionada qualquer, ela, por exemplo, num banco de dados onde você, na tela de login, onde você tem usuário e senha, eles colocavam no lugar do usuário ali uma consulta SQL, entendeu? Select, from, não sei o quê. E aí, quando chegava na hora de montar a consulta SQL, montava uma consulta dentro de uma consulta, porque o nome de usuário, em vez de vir nome do usuário, vinha uma consulta SQL. E dava um bugzinho no banco de dados que exibia um erro na tela, né, mostrando o registro, um registro ali de usuário do banco de dados, e o cara capturava então aquele usuário e a senha e conseguia. E assim existem outras técnicas de SQL injection. E aí o prepare statement ele veio com essa proposta de acabar com esse erro de injeção de SQL, porque ele não deixa isso acontecer, né? Então o que a gente faz? A gente diz para ele o seguinte, ó, você vai selecionar aqui tudo, né, da tabela tal, quando o ID for igual, aí a gente passa aqui, ó, um código, né, ID, 2 pontos ID, por exemplo, e aí quando a gente diz para ele que essa vai ser uma consulta preparada, né, this con prepare, ele vai preparar essa consulta e vai colocar dentro desse objeto aqui. Aí esse objeto ele vai pegar o id do array e vai fazer a substituição aqui e vai impedir então que haja uma injeção de uma consulta SQL maliciosa, tá? Então é por isso que a gente utiliza esse formato. E aí ele vai retornar então o resultado dessa consulta. Bom, a gente já está codificando demais, só codificando e não testando para ver se as nossas coisas estão funcionando, né? Então vou fazer aqui um novo arquivo, que vai ser o index.php, que a gente vai instanciar tudo isso que a gente está criando para a gente poder ver se essas coisas todas estão funcionando, né? Ou encher aqui a nossa tela de erros. Vamos lá então, vamos criar aqui, vamos fazer um require da nossa classe course, tá? Então aqui, require model course. Vamos criar aqui course vai ser igual a new course. Criamos uma classe curso aqui, tá? Vamos rodar aqui então. Vamos rodar localhost atividade mapa 2. Deu erro.
aqui diz assim, uncaught erro class connection not found, mapa 2 model course. É aquele erro que eu tinha falado, não sei se eu tenho que então eu tenho que chamar a classe connection aqui. Então vamos lá. Require once connection.php, tá? Aqui na classe course eu tenho que fazer um require da classe connection. Se eu não me engano também do model, então do imodel. Então vamos lá, require once imodel.php. Preciso fazer o require delas aqui, senão vai dar o erro. Então vamos lá, então página em branco, beleza, não deu erro nenhum. Não significa que nossa classe está sendo criada e nossa conexão com o banco de dados também. Agora vamos ver se o find all está funcionando. O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na index. A gente já criou o curso aqui, então a gente vai pegar aqui uma variável qualquer, tipo, sei lá, results. Results vai ser igual ao nosso objeto course. Criamos o objeto course, que é uma instância da classe course, que tem um método findAll. Então vamos lá, vamos chamar esse método findAll. Chamando o método findAll, ele vai ter que retornar aqui essa consulta com o banco de dados. Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no nosso banco de dados e vamos colocar alguma coisa para ele retornar, né? Então aqui curso, vamos colocar aqui um insere, vamos colocar um curso aqui só para a gente testar. O course name vai chamar curso de PHP básico. A descrição vai ser aprenda uma das linguagens mais utilizadas na programação web no mundo. A data de início do curso vai ser no dia 20 e a data de término do curso vai ser em dezembro, no dia 13 de dezembro. Beleza? Aqui status 1 já está pré-preenchido. Vamos só vir aqui embaixo, executar. Executou, inseriu. Então a gente já tem aqui o nosso curso inserido. Beleza? Aqui tá vendo? Created at já colocou a data e hora, e aqui também já colocou a data e hora, tá certinho. Então a nossa consulta vai ter que retornar um curso, né? Foi criado aqui. Então vamos voltar aqui, results, vai ter que retornar isso daqui. Bom, e aí, para a gente imprimir esse resultado, eu vou colocar aqui então, eu vou fechar aqui o PHP, fechei o PHP, eu vou colocar a tag pré, que é uma tag para a gente exibir códigos, tá? Dentro dela. Eu vou abrir o PHP de novo, fazer print R para imprimir a variável results, só para a gente ver aqui como é que tá. Fecha o PHP, beleza. Vamos voltar aqui, roda, não imprimiu nada, eu acho que não está dando certo o negócio, né? Vamos ver o que está dando errado aqui. Não deu nenhum erro também. Deixa eu ver aqui. Deu alguma coisa errada aqui na conexão. Deixa eu ver se essa conexão está sendo executada aqui. A gente vai imprimir aqui. Vamos fazer um echo conectado. Echo conectado, vamos lá. Conectado, passou por aqui. Tá. Vamos voltar aqui no curse, aqui na construction. This get connection. Vamos só printar esse com aqui. Print R. Vamos tentar printar esse objeto para ver aqui se ele está conectando PDO Object.
Tá conectando. O que eu estou fazendo de errado, hein? Find our return result. Deixa eu imprimir o result por aqui. Print R result. Só para ver. Tá em branco. Tá em branco. Por que ele não está retornando nada? This con carry. Engraçado, ele não está retornando nenhum tipo de erro. E não está dando certo também. Deixa eu ver aqui se tem alguma instrução aqui. Bom, eu vou pausar o vídeo por aqui, para não ficar uma coisa chata, né, esse silêncio. Eu já vou ver exatamente o que está dando errado aqui e já volto para a gente fazer essa correção, tá? Erros acontecem, né? Só precisa identificar. Já volto.